Sabe quando a vida te dá todos os sinais e mesmo assim você só entende o que aconteceu depois? Pois é, hoje eu trouxe histórias reais e completamente inacreditáveis de pessoas que só foram perceber a gravidade ou a vergonha da situação quando já era tarde demais. Desde decisões que pareceram ótimas no momento, até aqueles pequenos descuidos que viraram um caos total em segundos. Se prepara, porque algumas dessas situações são de chorar de rir, outras são de passar vergonha alheia. E todas são daquelas que você pensa, meu Deus, como isso aconteceu? É exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é pessoas que perceberam tarde demais. Diogo Defante, um dos apresentadores e humoristas mais populares do nosso país, foi pego em uma saia justa enquanto gravava um vídeo em uma parada gay. Durante o evento, ele desfilava entre os participantes e protagonizava momentos muito engraçados, quando avistou uma mulher e se aproximou para uma entrevista. No momento em que ele perguntava algumas coisas para ela, a mesma disse que estava interessada nele e que poderia rolar um beijo. Os dois então dão um selinho e logo depois ela revela ser uma mulher trans. Algo que pega Defante completamente de surpresa. Você é menina? Menina? Eu sou trans. A reação de susto ao descobrir que ela era uma mulher trans fica bem evidente. Talvez porque ele realmente não tenha percebido. Um jovem resolveu brincar com um homem que, desatento, não percebeu o que fazia e a reação acabou sendo impagável. No registro feito escondido por um amigo, vemos o momento em que o jovem se aproxima de um homem que estava sentado na calçada, pega o chinelo dele sem que ele perceba e pede ajuda para cortar o mesmo. Sem perceber que se tratava do seu chinelo, o homem pega a faca e começa a cortar com bastante gosto. Ele realmente queria ajudar o jovem, que deixa o chinelo ali todo picotado e vai embora. Somente depois de alguns instantes é que o homem, ao procurar seu chinelo, finalmente percebe que o que ele havia cortado era o dele. Como podemos ver, ele fica indignado ao notar que havia picotado o próprio chinelo e até mesmo xinga um homem que estava ao seu lado e não o avisou. Um homem havia deixado seu pássaro de estimação em cima de uma mesa no quintal quando foi surpreendido por um gato, que partiu para cima do pássaro. O registro feito pela câmera de segurança do local mostrou o momento em que o gato aproveita a chance e parte para cima da gaiola. Percebendo o ocorrido, o homem pega uma vassoura e corre em direção ao local para espantar o gato, mas não percebe que a gaiola havia sido aberta. Dessa forma, o pássaro escapou juntamente com o gato, deixando o homem em uma situação complicada. Vale ressaltar que o pássaro em questão é criado para estimação e que, por causa disso, é permitido mantê-lo em cativeiro com as devidas autorizações, que são bem caras por sinal. E o homem acabou se dando mal. Uma mulher estava na garupa de um mototáxi quando, parada em um sinal, desceu para pegar seu prendedor de cabelo que havia caído e, ao retornar desatenta, protagonizou uma cena cômica. No vídeo feito por um veículo que estava um pouco mais atrás, é possível ver o momento em que a mulher percebe seu prendedor caindo. Ela desce da moto, pega o prendedor, mas de costas não percebe que a moto na qual ela estava havia acelerado. Assim, ela monta na garupa de outra moto que estava atrás. Somente depois de montar é que o motociclista fica sem entender nada, e ela finalmente percebe que estava na moto errada, em uma cena bem engraçada. Como vimos, ela se levanta e sai da moto rapidamente, indo em direção à moto certa, onde monta na garupa para ir embora. Uma mãe viveu momentos de puro desespero em Newark, nos Estados Unidos, no dia 10 de julho de 2017, quando seu carro foi roubado com a própria filha ainda dentro. Segundo a polícia, a mulher de 24 anos havia estacionado o veículo em frente à casa de um parente e deixado a filha de apenas 2 anos dormindo no banco de trás, enquanto começou a descarregar mantimentos. Em questão de segundos, um homem entrou no carro que estava ligado e fugiu do local sem perceber
perceber ou ignorando a presença da criança. Ao notar que o veículo havia sido levado, a mãe entrou em pânico e acionou imediatamente as autoridades. A polícia iniciou buscas rápidas pela região e poucos minutos depois localizou o carro a menos de 150 metros do ponto onde havia sido roubado. A menina ainda estava dentro do veículo e felizmente não apresentava ferimentos aparentes. Mesmo assim, ela foi encaminhada a um hospital local para avaliação médica como medida de precaução. O suspeito, um homem de 40 anos, foi preso pouco depois e acusado de roubo de veículo e de colocar em risco a vida de uma criança. O caso gerou grande comoção e repercussão na mídia, servindo também como alerta para os perigos de deixar crianças sozinhas em veículos, mesmo que por poucos instantes. Apesar do susto, a história teve um desfecho sem tragédia, com mãe e filha reunidas em segurança. Uma mulher foi flagrada pulando a cerca pelo marido e tentou disfarçar sem saber que o mesmo já a observava. Sabendo que a mulher estava com um amante em um local afastado, ele se dirigiu até lá e de longe filmava ela com o rapaz. Foi então que, para observar como ela reagiria à ligação, ele ligou e viu a mesma tentando disfarçar, dizendo que estava na faculdade, sendo que o marido via tudo o que acontecia sem que ela percebesse. Você não foi pra academia hoje, não? Não, eu vim direto pra faculdade. Tô no horário de lanche. Aí já daí eu volto. E você? No vídeo, vemos ela se afastando do amante e fingindo estar em outro local. No entanto, o marido via tudo e, claro, terminou o relacionamento. Um homem estacionou seu pequeno caminhão em um local e simplesmente esqueceu de puxar o freio de mão da maneira correta, protagonizando uma lambança. No vídeo, vemos o caminhãozinho parado e do nada ele começa a se mover sem ninguém dentro. Ele vai descendo pela via quando o motorista percebe e tenta correr atrás. Mas o desespero era tanto que ele não vê um motociclista vindo e na correria atinge o mesmo, que vai da moto ao chão em uma confusão completa. O caminhão sai em disparada sozinho. Ele se envolve no acidente com o motociclista e as coisas só pioram. Felizmente, apesar do acidente, todos ficam bem e o caminhãozinho para logo à frente sem acertar ninguém. Um homem acabou sendo surpreendido por uma mulher, no caso sua vizinha, que adentrou sua residência seminua, alegando estar com dificuldades para se vestir e pedindo ajuda. No vídeo feito pelo próprio vizinho, vemos o momento em que a mulher aguarda por uma porta de vidro o homem abrir a porta. E lá estava ela, segurando com as mãos a blusa que tampava seu corpo, pedindo ajuda ao vizinho para colocar a mesma. Algo bem estranho e inusitado que, com certeza, o vizinho não esperava ter que passar. Depois de compartilhar o momento, muitas pessoas falaram que a mulher na verdade estava querendo outra coisa com essa atitude estranha. Uma mãe foi sair de casa com sua filha de moto e, por uma grande desatenção, acabou esquecendo a pequena para trás. As duas se preparavam para sair. A pequena já estava na garupa da mãe quando desceu para pegar uma blusa de frio que havia esquecido. Porém, nesse meio tempo em que ela desceu para pegar a blusa, a mãe desligada acelerou e foi embora, deixando a pequena para trás sem entender nada. Somente depois de um tempo é que ela provavelmente percebeu o que fez e retornou. No vídeo podemos ver que a garotinha fica um bom tempo esperando sentada a mãe retornar, que deixou até mesmo o portão da garagem aberto. Em janeiro de 2025, uma mulher chamada Simone acabou viralizando na internet após aparecer em uma reportagem no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. A matéria mostrava o risco que muitas pessoas corriam ao atravessar a linha férrea por um atalho improvisado, mesmo havendo uma passarela oficial construída exatamente para garantir a segurança dos pedestres. Durante a transmissão, Simone foi vista caminhando tranquilamente pelos trilhos para cortar caminho. O repórter, surpreso com a atitude, perguntou por que ela não utilizava a passarela, que ficava claramente ao lado do ponto onde ela atravessava. De forma simples e espontânea, Simone respondeu que não tinha visto a passarela, o que gerou espanto e ao mesmo tempo divertiu quem assistia. Por que a senhora não passou pela passarela? Eu não sei onde é.
Aqui, ó. Ih, nunca vi. Realmente nunca vi. A naturalidade da resposta fez com que o vídeo rapidamente se espalhasse pelas redes sociais, transformando o momento em meme e piada entre internautas. O caso ganhou ainda mais destaque porque muitas pessoas se identificaram com a situação cotidiana de escolher um atalho, mesmo que perigoso, e só depois perceber que havia uma opção segura e adequada logo ali. Um homem, percebendo sua esposa mexendo em um dinheiro guardado em uma gaveta, resolveu aproveitar a situação para se beneficiar. Antes mesmo que a esposa pegasse o dinheiro e fechasse a gaveta, ele a puxa para um abraço e, com ela de costas para a gaveta, enfia a mão no local para pegar parte do dinheiro que lá estava. Depois de pegar o dinheiro, ele o guarda no bolso e continua fingindo o abraço, como se nada tivesse acontecido. Ao se virar novamente, a mulher vai em direção ao dinheiro na gaveta e parece não perceber que uma parte havia sido retirada. Ao que tudo indica, o próprio marido teria roubado. Um homem fez questão de mostrar e registrar a falta de atenção de sua esposa dentro de uma academia enquanto os dois treinavam. O homem fazia um exercício de bíceps enquanto sua esposa acompanhava. Porém, ao se afastar para fazer algo e retornar distraída com o celular, ela parou em frente a outro rapaz que estava na máquina ao lado e pensou se tratar de seu marido. Porém, como dito, ela estava distraída no celular e não percebe. O marido, vendo aquilo, começa a filmar para mostrar e, mesmo assim, ainda não percebe, indo perceber somente depois de alguns instantes, quando larga o celular para ajudar o suposto marido no exercício e vê que se tratava de outro homem. Ao perceber a vergonha que estava passando, ela dá aquele sorriso amarelo e sem graça, enquanto o marido registrava tudo. Uma situação incomum e muito comentada nas redes sociais em janeiro de 2025 virou viral quando uma mãe acabou protagonizando um momento inesperado ao tentar ajudar a filha a remover um animal da garagem. A história aconteceu em Petrolina, Pernambuco, quando a filha pediu à mãe que tirasse um sapo que estava bloqueando a passagem na garagem para que ela pudesse entrar com o carro. Armando-se com uma vassoura para espantar o sapo, a mulher tentou auxiliar a filha, mas no impulso acabou fazendo um movimento mais forte do que pretendia. Em vez de simplesmente afastar o animal, o sapo foi arremessado diretamente para dentro do carro, entrando pelo vidro ou pela porta e caindo em cima da filha que já estava no veículo. O susto foi grande, mas logo após a reação inicial, a situação acabou sendo levada com humor. A jovem rapidamente saiu do carro, rindo da cena inusitada. O vídeo do episódio foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente viralizou na internet, acumulando visualizações e comentários sobre o momento em que uma tentativa de ajudar acabou se transformando em uma situação inesperada dentro do próprio carro. Um homem estava na barbearia arrumando seu cabelo quando, de repente, um tombo aconteceu. No registro feito e compartilhado pela câmera de segurança do salão, vemos o homem sentado na cadeira, quando a profissional inclina a cadeira para que o cliente pudesse também deitar. Mas, por alguma falha ou quebra de algo, ao reclinar, o encosto da cadeira falha e o homem passa direto para o chão, caindo em uma cena constrangedora. Como podemos ver, tudo aconteceu de maneira acidental, mas o homem não deixou de se machucar, porém de maneira leve, vindo até mesmo a rir da situação. Um registro inusitado e cômico mostrou um homem trollando seu amigo com um microfone no momento em que o mesmo tentava cantar. No vídeo, o homem aparece cantando e, ao direcionar o microfone para que o amigo pudesse cantar o refrão, ele aproveita a boca aberta do amigo para simplesmente enfiar o microfone na goela dele, em uma cena bem engraçada. Não só visualmente, mas também pelo som causado com o microfone na garganta. O vídeo foi compartilhado e rapidamente viralizou na internet por conta da cena engraçada e do grito emitido pelo amigo, que acaba se assustando com o microfone.
Uma mãe estava em casa com seus filhos que brincavam quando uma cobra apareceu sorrateiramente. E até mesmo por isso, todos demoraram a perceber sua presença. No registro da câmera de segurança do local, a cobra fica por lá um bom tempo, com os filhos se movimentando e a mãe distraída no celular. Até que ao se levantar, um dos filhos junto com a mãe percebe a presença do réptil e todos saem correndo de medo para longe, temendo o pior. A cobra fica encostada na parede enquanto os filhos correm para dentro de casa e a mãe vai em outra direção, provavelmente para procurar ajuda. Esse é o vídeo, deixe seu like, beijão, falei, tchau.